Olá pessoal, tudo bem com vocês? Eu sou o Matheus do terceiro I e hoje eu e meu grupo vamos fazer a resolução, na verdade, de 3 questões do Enem. Os apresentadores dessas questões vão ser o Guilherme Silva e o Matheus Luiz. Logo a seguir, o Guilherme Silva irá apresentar 2 questões e logo depois dele o Matheus Luiz. Olá gente, bom dia! Hoje eu vou resolver uma questão do Enem de 2022, é a questão 105 do caderno azul. Em um autódromo, os carros podem derrapar em uma curva e bater na parede de proteção. Para diminuir o impacto de uma batida, pode-se colocar na parede uma barreira de pneus. Isso faz com que a colisão seja mais demorada e o carro retorne com velocidade reduzida. Outra opção é colocar uma barreira de blocos de material que se deforma, tornando-a tão demorada quanto a colisão com os pneus, mas que não permite a volta do carro após a colisão. Comparando as duas situações, como ficam a força média exercida sobre o carro e a energia mecânica dissipada? Então vamos lá, gente, vamos analisar a questão. A gente sabe que se o carro bater na barreira de pneus, ele vai perder energia, ele vai perder um pouco de energia mecânica. Só que ele vai voltar para a pista mesmo com velocidade reduzida, ele ainda vai voltar com a pista. O que acontece é, quando você bate na parede de blocos, ele vai perder toda a velocidade. Então, ele vai levar o mesmo tempo que o carro que bateria na barreira de pneus levaria para perder sua velocidade, para voltar à pista. Ele vai levar o mesmo tempo, só que ele vai perder toda a sua velocidade, ele vai perder toda a sua energia. O que acontece? A força se torna muito maior quando você bate na barreira de pneus, porque mesmo que você bata e leve o mesmo tempo, você ainda vai ter velocidade, você ainda vai voltar à pista. Só que quando você bate na barreira de blocos, você perde toda a sua velocidade. O que acontece é que você vai perder toda a sua energia vai ser dissipada. O que a gente pode chegar nas alternativas aqui? Como eu expliquei, a força é maior na colisão com a barreira de pneus, isso é correto, porque quando você bate na barreira de pneus, você ainda tem velocidade. Você vai voltar para a pista com velocidade. Quando você bate nela, você vai continuar indo. Mesmo que leve o mesmo tempo para você voltar na pista do que seria bater na barreira de blocos, você ainda vai voltar para a pista. Então você vai ter mais força do que o carro que bateria na barreira de blocos. Já a energia é muito mais dissipada na barreira de blocos, o que é sentido, porque quando você bate na barreira de blocos, você para, você não vai voltar para a pista. Então toda a energia que você tinha, você vai perder ela, vai voltar a ser a zero. Então a alternativa A parece ser a correta, mas vamos dar uma lida nas outras alternativas para ver qual delas está errada, para ver se a A é mesmo a correta. Letra B. A força é maior na colisão com barreira de blocos e a energia dissipada é maior na colisão com a barreira de pneus. Isso é mentira, porque como eu expliquei, você bateu com mais força na barreira de pneus, porque quando você voltar para a pista você ainda vai ter velocidade, você não perdeu toda a sua energia. Então você bateu sim com mais força e vai voltar com força ainda. E a energia dissipada é maior na colisão com a barreira de pneus não faz sentido, porque quando você bate na barreira de pneus, você volta, você não para totalmente, então você ainda vai ter energia. Você não perdeu toda a sua energia em comparação com a barreira de blocos. A força é maior na colisão com a barreira de blocos e a energia dissipada é a mesma nas duas situações. Letra C. Está incorreto, porque a gente, como já dito, vai ter diferença na energia das duas situações. Quando a barreira de pneus vai ser tanta energia, quanto na barreira de blocos vai ser tanta. Letra D. A força é maior na colisão com a barreira de pneus e a energia dissipada é maior na colisão da barreira de pneus. Errado. A parte da força sim está correta, mas a energia dissipada é menor do que na barreira de blocos. Letra E. A força é maior na colisão com a barreira de blocos. Incorreto, porque você perdeu toda a sua energia quando você bate na barreira de blocos. E a energia dissipada é maior que na colisão da barreira de blocos. Isso está correto, mas essa parte está incorreta. Então a gente chega à alternativa A sendo a correta. A alternativa A é a correta e pode puxar no gabarito. Continuando aqui, gente, agora a gente vai pegar uma questão do Enem de 2021, a questão 127. Vamos lá. Para gerar energia elétrica em uma hidrelétrica, é necessário integrar a vazão do rio, a quantidade de água disponível em determinado período de tempo e os desníveis do relevo, sejam eles naturais, como as quedas de água, ou criados artificialmente. Existem 2 tipos de geração de energia, acumulação e fio de água. As unidades de acumulação são localizadas em locais com altas quedas de água e, dado seu grande porte, permitem um acúmulo de grande quantidade de água. As unidades de fio de água geram energia com o fluxo de água do rio, ou seja, pela vazão com mínimo ou nenhum acúmulo do recurso hídrico.
Em uma região, existem rios com potencial para a geração de energia. No intuito de construir uma unidade de fio de água, deve-se comparar as características desses rios. A principal grandeza física desses rios que deve ser observada é... Então, vamos lá. O que o texto, a pergunta no caso, diz sobre esses dois tipos? A acumulação necessita de grande quantidade de água. A gente pode pensar como, por exemplo, represas. Grande quantidade de água e grande necessidade de altura para ter a queda de água. Já a fio de água necessita apenas de um fluxo constante de água para gerar energia. Ela não cita em nenhum momento se necessita de muita água, de muito tempo, apenas diz que necessita de água. Então vamos para as alternativas, começando com a letra E. Quantidade de massa de água por unidade de tempo menor, ou seja, está falando que precisa de muita água para pouco tempo, o que não faz sentido, porque a própria pergunta fala que ela não tem a necessidade de tanta questão com água, ela precisa apenas de um fluxo contínuo, ou seja, não há necessidade de tanta quantidade de água por um tempo pequeno, isso não vai mudar. A mesma coisa com a alternativa D, volume de água por unidade de tempo menor, não importa quanta água tenha, apenas a necessidade é o fluxo da água, provavelmente sua velocidade. Área de secção transversal do leito menor. O que é isso? Resumidamente, é quando um rio se encontra, digamos, este é um rio que eu estou desenhando agora, e vai vir uma parte de outro rio se conectar com ele. Essa parte vai ficar mais grossa, vai ter mais água. Só que isso não importa, como a própria questão diz, o que importa é ter um fluxo constante de água. Se veio mais água porque entrou de outro rio ou de outras alternativas, não importa. O importante é ter um fluxo de água constante. Então vamos seguindo para a alternativa B, deslocamento vertical do relevo maior. O que precisa de altura é a acumulação, porque é uma queda de água, a água tem que cair para gerar energia. Mas na questão do fio de água não é necessário, precisa, como eu já disse um monte de vezes, o fluxo de água. Agora, alternativa A, velocidade de correnteza maior. Como diz, precisa de um fluxo de água constante. O que o fluxo de água é? É sempre a quantidade de água que vai passar por aquele local. Ou seja, se tivermos uma velocidade de correnteza maior, vai passar mais água em menos tempo, o que vai gerar mais energia. Então, com certeza, é a grandeza que deve ser observada com mais atenção, porque se está passando com maior velocidade, vai passar mais água, vai gerar mais energia. Então, é a questão que nós levamos em consideração. Dentre todas elas, obviamente, é a alternativa A correta. Bom dia, pessoal. Faremos a resolução da questão 161 do Enem de 2024 do Caderno Azul. Vamos lá? Uma empresa produz mochilas escolares sob encomenda. Essa empresa tem custo total de produção composto por um custo fixo, que não depende do número de mochilas, mas um custo variável que é proporcional ao número de mochilas produzidas. O custo total cresce de forma linear, e a tabela apresenta esse custo para 3 quantidades de mochilas produzidas. A quantidade de mochilas de 30 mochilas para R$ 1.050, 50 mochilas para R$ 1.650 e 100 mochilas para R$ 3.150. Temos o enunciado. O custo total para a produção de 80 mochilas será de... Faremos a questão. Vamos lá? Faremos uma regra de 3 simples, bem tranquila, certo? Se temos 100 mochilas, que são igual a R$ 3.150, nós precisamos descobrir a produção de 80 mochilas e o seu preço, que será X, nossa incógnita, certo? Já que é uma regra de 3 diretamente proporcional, nós faremos a multiplicação em cruz. Daremos 100 vezes x, 100x, igual 3.050 vezes 80, faremos 8 vezes 0, 0, 8 vezes 5, 0, 8 vezes 1, 0, 8 vezes 3, 0, mais 8 vezes 0, 0, 8 vezes 5, 40, sobe 4, 8 vezes 1, 8, mais 4, 12, sobe 1, 8 vezes 3, 24, mais 1, 25, coloco 2. Somando, 0 com 0, 0, 0 com 0, 0, 0 com 0, 0, 0 mais 2, 2, 5 e 2. Certo? Temos 100x igual a 252 mil. Nós multiplicamos por 100 dos dois lados. Aqui corta, aqui dá 100. Podemos cortar os zeros para facilitar nossa equação.
todo número dividido por 1 é ele mesmo. Ou seja, x será igual a R$ 2.520. Gabarito letra B.